Não cometa o erro de achar que está fazendo certo e talvez estar errando pelo simples fato das intenções do seu coração. Vamos dar sequência às nossas reflexões com este tema de todo coração. E hoje eu quero falar de mais 2 aspectos que a Bíblia dá menção aonde nós precisamos estar diante de Deus com todo o nosso coração. Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu sou Simone Albino e estou aqui todos os dias com a intenção de trazer para você reflexões breves, simples da Palavra de Deus, para que você possa introduzir este conteúdo como seu devocional, como seu contato diário com a Palavra de Deus de uma forma simples, mas a Bíblia pura, sem mistura, para ser resposta, para ser direcionamento da parte de Deus para a sua vida. Por isso, se você deseja com que a sua fé e a sua caminhada com Cristo se intensifique, tome uma profundidade isso com a Palavra de Deus, eu já te convido a se inscrever neste canal, ativar as notificações, para que você esteja acompanhando as nossas sequências de estudo, como está sendo neste tema que eu estou tratando sobre o que nós devemos apresentar diante de Deus de todo o nosso coração. E como é algo muito amplo, então às vezes eu acabo falando mais do que apenas em um dia. Então, para que você acompanhe as sequências, para que você crie este hábito, não esqueça de ativar as notificações e é muito bom. Eu agradeço a sua companhia, porque é muito bom ter você aqui todos os dias para junto comigo nós partilharmos dessas reflexões, dessas mensagens de Deus para o nosso coração. Bom, hoje eu quero conversar com você sobre, como eu disse aqui no início, continuar nesse tema de todo o coração, mas mais 2 aspectos que a Bíblia faz menção, onde nós precisamos estar diante de Deus sobre essa condição. Por isso, hoje eu quero ler com você o versículo da Palavra de Deus, que está em 1 Reis 14:8. 1 Reis 14:8. Diz assim a palavra do Senhor para nós. E rasguei o reino da casa de Davi, e a ti to dei. E tu não fostes como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. O aspecto que eu quero conversar com você hoje sobre estar diante de Deus com todo o nosso coração é sobre o seguir a Deus com todo o nosso coração, baseado nesta passagem bíblica que nós lemos. Para eu contextualizar e você entender o que está acontecendo aqui, Deus está repreendendo Jeroboão, que reinou após Salomão e dividiu a nação de Israel, sendo rei sobre 10 tribos. E Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. E só sobre este contexto da divisão dos reis, destes 2, Roboão e Jeroboão, nós já temos tema para outros estudos. Hoje, o que eu quero focar sobre esta passagem é que, ao repreender Jeroboão, Deus usa Davi como exemplo de alguém que guardou, andou nos mandamentos. Nós sabemos que Davi, ele não foi perfeito, ele cometeu erros e erros terríveis. E por causa dos seus erros, o seu reino, suas atitudes mudaram depois disso. Comprometeu tudo que Deus tinha para sua descendência, trazendo a espada sobre a sua casa. Então, ressaltando mais uma vez que a nossa forma de proferirmos e de seguirmos com a nossa fé, ela alcança os nossos filhos. As nossas atitudes de obediência trazem bênçãos sobre as nossas vidas e sobre os nossos filhos também. E da mesma forma, se às vezes nós cometemos alguns erros ou tomamos decisões erradas, essa colheita, não se tratando de uma maldição, mas essa colheita, às vezes também pode alcançar a vida dos nossos filhos. Então, só para ressaltar, siga a Deus de todo o coração, por você e pela sua descendência.
pelos seus filhos. Davi pecou contra sua casa e as consequências também vieram contra sua casa. Como rei, Davi foi obediente e cuidou em sempre fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Então entenda, não se trata de vir à igreja, de se ouvir, se trata de seguir a Deus de todo o coração. Ontem nós falamos sobre obediência e embora seguir e obedecer a Deus caminhem juntos, eles possuem focos diferentes. Seguir é o ato de andar ao lado, de imitar o estilo de vida, enquanto obedecer é a ação prática de cumprir ordens. Seguir é relacional e focado na direção. Obedecer é prática e focado na ação. Eu quero fazer menção da diferença disso, porque Deus nos pede para seguir e para obedecer de todo o coração, e nós precisamos entender esta diferença. Por isso, seguir a Deus é o compromisso de caminhar com Ele, tendo Jesus como referência. Significa adotar a sua mentalidade, seus valores e sua postura diante da vida. É a decisão diária de se alinhar à sua presença. Por outro lado, obedecer a Deus é a submissão aos seus mandamentos e orientações. É colocar a palavra em prática, dizendo sim às instruções de Deus, mesmo quando você não compreende o propósito imediato. Em resumo, seguir é relacionamento com Deus e obedecer é praticar. E em quarto lugar, o que nós devemos fazer diante de Deus, de todo o nosso coração, é servir. Deuteronômio 10, 12 fala sobre isso. Deuteronômio 10, 12 diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor, teu Deus, pede a ti, senão que temas ao Senhor, teu Deus, que ande em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a sua alma. Esse versículo ele é completo. Deus nos pede para temer, andar em seus caminhos, amar e servir de todo o coração. Esse pedido é, na verdade, um zelo de Deus por nós, porque estar desta forma diante de Deus nos forja em nossa caminhada com Ele e nos dá propósito. E se o reconhecemos como Deus, não há por que ser de outra maneira a nossa forma de viver. Temer e andar em seus caminhos é a nossa jornada de relacionamento com Deus. E assim o amo cada vez mais. Amar a Ele e não servir a Ele não faz sentido. Porque há valor nas nossas obras. Nós não somos salvos por elas, mas somos comissionados a elas. Quem ama, serve, e quem serve, cresce. Não há como servir a si mesmo. Isso seria trabalho para conquistas. Quando você faz por você mesmo, você está trabalhando por conquistas. Mas quando nós servimos, a única forma de servir é aos outros, é servir ao próximo. E fazer isso de todo coração. É não visar, é não ter o interesse de reconhecimento ou esperando algo em troca. Em quinto é confiar de todo o coração. E isso está registrado em Provérbios 3:5, que diz: confiar no Senhor de todo o coração e não estribes ao teu próprio entendimento. Esse versículo é um convite à entrega. Ele nos ensina a não depender apenas da nossa própria lógica ou capacidade de prever o futuro, mas a depositar total confiança na direção de Deus. Confiar de todo o coração significa entregar as suas expectativas, projetos e incertezas sem reservas ou dúvidas ao Senhor. Não se apoie no próprio entendimento.
é reconhecer que a nossa visão de mundo e das circunstâncias é limitada. Muitas vezes, o caminho que parece lógico ou mais fácil para nós não é o que Deus preparou para o propósito que Ele tem para nós. E como é difícil confiar quando nós queremos tudo do nosso jeito, quando queremos conquistar pela força do nosso braço. Mas nós precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe isso no nosso coração. A confiança. Entregar os seus caminhos a Deus é começar a viver em parceria com alguém que é fiel, que já sabe o fim das coisas antes do começo delas. E por isso o nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus, Ele não trabalha para o que nós queremos, mas sim para o que nós precisamos. Ele sabe o que vai reger as nossas motivações, o que vai controlar as nossas emoções e o que nos tornará fiéis a Ele, manifestando o céu aqui na terra até o fim. Deus tem sonhos e planos lindos para nós. Confiar em Deus de todo o coração é deixar de viver os nossos planos e sonhos e viver os dele, que serão sempre os melhores. É o que eu sempre digo aqui. Os sonhos de Deus, os planos de Deus, os propósitos de Deus, o centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, sempre será o melhor para as nossas vidas. Amém? Fique com esta reflexão no seu coração. Hoje, então, nós falamos sobre esses outros aspectos que nós devemos servir a Deus de todo o coração. No nosso próximo vídeo, nós vamos dar sequência, nós vamos falar de mais 2 aspectos que a Bíblia nos aponta para fazermos diante de Deus de todo o coração. Não perca o nosso próximo vídeo. Eu espero você, então, que Deus te abençoe sua casa, sua família, tudo que você for fazer, em nome de Jesus. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!